A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos, irmãos, e uma boa noite. Com muita alegria, irmãos, estamos iniciando nessa quinta-feira, mais esse culto, a Deus, que vai ser ministrado aqui, toda a honra, toda a glória a Ele. Eu pediria para os irmãos nesse momento, vocês que estão aí no aconchego dos seus lares, abrir a palavra do Senhor. Convido a todos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo 111. Salmos 111. Que vai dizer assim: Aleluia, de todo o coração renderei graça ao Senhor, na companhia do justo e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que neles se comprazem. Em suas obras há glórias e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustentos aos que o temem, lembra-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe herança das nações. As obras de suas mãos são verdades e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituído em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que praticam, o seu louvor permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Irmãos, que maravilha, Nessa palavra Deus, Ele fala da aliança, que Ele fez conosco. Isso não tem preço, e é essa aliança que Deus fez, continua fazendo para todo sempre, porque Ele é Deus de misericórdia. E nesse momento eu vou pedir para os irmãos, vamos orar, pedir a Deus direção desse culto. Senhor, Deus Todo-Poderoso, amado, bondoso, fiel, justo, soberano, Tu és o Deus maravilhoso. Senhor, nesse momento, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que se deu por nós, não éramos merecedores, mas Tu nos amou, esse amor que não tem explicação, esse amor ágape, esse amor que somos gratos por ele, Senhor. Obrigado por tão grande amor. Senhor, nesse momento nós te pedimos, Senhor, perdão dos nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, porque queremos, Senhor, entrar em Tua presença santa e poderosa, reconhecendo que somos errantes e merecedor da Tua misericórdia, da Tua graça, do Seu perdão. Mas pedimos também, Senhor, venha fazer presente o Teu Espírito em nosso meio, os que estão aqui, os que estão em suas casas. Senhor, visite cada um de nós, derrame sobre nós, Senhor, o bálsamo, derrame sobre nós Seu Espírito, Senhor, um espírito de alegria nesses dias tão difíceis que estamos passando. Tantas informações, Senhor, informações que às vezes a gente não sabe o que é verdade, mas sabemos de uma verdade, que é revelada pelo Teu Espírito Santo, que é só Ele traz essa paz, essa tranquilidade que nós precisamos. Senhor, tenha de misericórdia de nós, tire de nós tudo aquilo que vem te atrapalhando nossa comunhão contigo, faça presente na vida de cada um. É que eu te peço, Senhor, e na família de cada um, tenha de misericórdia de nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eu te peço, amém. Irmão Márcio. Antes que viesse a existir, quiseste um plano lindo
para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, Aleluia. e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. É no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. É no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. Esse mês de maio é o mês da família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder. E medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Tua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu poder nunca mudou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder. E medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, Jesus Cristo, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha.
tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu poder nunca mudou. A minha família, a tua família, abençoada no Senhor Jesus, que é a nossa rocha. Sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. Confie nisso, Senhor. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir. Ele vai restaurar tudo, na certeza que Ele não falha. Ele nunca falhou. Ele olha para a tua família. Tudo Ele já preparou. O nome dEle vai ser glorificado com a tua família. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu poder nunca mudou. Aleluia. Abençoa cada família, Senhor, o teu povo, cada família aqui presente, cada família que está ouvindo, assistindo este culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Irmãos, nesse momento, vamos fazer uma intercessão aqui pela família, né? Que é o mês da família. E nosso país, né? Nossa nação. Vamos pedir misericórdia a Deus, né? Que nós estamos precisando desse socorro divino. Então assim oremos. Deus poderoso, que faz acontecer na hora que quer, no dia que quer, no momento que quer. Tu é o Deus que para o Senhor não há tempo, porque o tempo está no seu controle. E nós nesse momento confiamos em Ti, Senhor. Te pedimos, Senhor Jesus, no nome santo de Jesus Cristo, que o Senhor venha, Senhor, sobre nossos lares, sobre nossas famílias, Senhor Jesus. Oh meu Deus, tenha de misericórdia da nossa família, a tua família, Senhor. Oh Senhor, que o teu Espírito Santo venha trazer, Senhor Jesus, reconciliação. Que o seu Espírito Santo venha trazer amor, Senhor, a essas famílias que estão destruídas por orgulho, por mágoa. Oh Senhor, por problemas até mesmo financeiro, por doenças. Senhor, Tu é o Deus que restaura todas as coisas. Então coloca a nossa família em Tuas mãos, a família da igreja, a família, Senhor Jesus, de todo o mundo, Senhor Jesus. Restaura, Senhor, faça o que bem Te agrade, Senhor Jesus. Peço misericórdia, Senhor. Também Te peço em nome de Jesus, venha sobre nossa nação, nosso país, Senhor Jesus. Tantas incertezas, Senhor Jesus, tantos acontecimentos, tantos fatos, que nossa mente, se a gente for absorver, a gente acaba se perdendo. Mas cremos no Deus que pode restaurar a nossa nação. Feliz o Deus cuja nação é o Deus que criou o céu e a terra. Então, Senhor, nesse momento, apresento todos os governantes, desde o presidente, Senhor, como o dos vereadores, os deputados, o Senado. Senhor, que eles mude, que o Seu Espírito venha soprar na mente de cada um deles. Reconhecer, Senhor, o Seu povo, que Tu és soberano. Que eles venham a reconhecer que Tu que comanda todas as coisas, Senhor. É que eu Te peço nesse momento. Senhor, restaura a nossa nação. Não somente nação, coloca o mundo, Senhor, que
está sobre seus pés. Tu é tão grande, Senhor, que o mundo está sobre seus pés. Você faz acontecer. Tu está no domínio. Não pense o homem que o Senhor dorme. Jamais. Tu é um Deus presente em todo o tempo. E por isso nós cremos em Ti, que Tu está no controle de todas as coisas. E por isso podemos descansar no Senhor. Por isso posso deitar e reconhecer. Por isso que posso caminhar, ir para o meu trabalho, voltar e saber que Tu está comigo. Tu está com seus filhos, Senhor Jesus. Abençoa cada um de nós, Senhor. É que eu te peço em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora a palavra com o irmão Fernando. Graça e paz da parte de Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe e continue derramando graça, amor, misericórdia, entendimento, discernimento, unção, para que a nossa vida cada dia mais seja convertida, para que cada dia mais possamos ser templo do Espírito, para que cada dia mais a minha mente, o meu olhar, o meu corpo, a minha vida, a minha fala, os meus pensamentos sejam usados poderosamente pelo Espírito, e que a gente possa dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Dizer como João Batista: convém que eu diminua, mas que Ele cresça em mim. Dizer como Pedro, que a gente agora, através do Espírito, sente um gozo, uma alegria indizível nos nossos corações, porque estamos dedicados profundamente à glorificação do Senhor na nossa vida. Porque uma das coisas mais difíceis na nossa vida cristã é a renúncia, é a nossa renúncia. Mas onde não há renúncia, não há verdadeiramente habitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Precisamos renunciar à nossa vida e precisamos cada vez mais estar dedicado à dominação do Espírito na nossa vida, em nome de Jesus. Nesses encontros, onde o tema fundamental foi cuidado para não perder a fé e não deixe o seu coração se corromper, eu queria, nesse último encontro, resgatar alguns pontos que eu considero ainda importante, que isso possa ficar cauterizado na nossa mente, condicionado na nossa mente. Nós precisamos refletir a importância de tudo que fazemos, ou que tudo que vamos fazer, ter discernimento da vontade de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós escutamos muitas vozes, muitas opiniões, muitos conselhos, mas o mais importante é ter convicção que as nossas decisões, que as nossas caminhos, que os nossos passos são direcionados pela voz de Deus, pelo Espírito de Deus, porque sempre vai haver uma guerra profunda dentro de nós, onde inclinação para ouvir a Deus, mas também outra inclinação para ouvir outras vozes estranhas, que muitas vezes nada é mais do que as tentações, do que as vozes do diabo, querendo que a gente confunda a voz de Deus e a voz do diabo. Mas Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Portanto, nós precisamos cada dia mais seguir a voz do bom pastor. Então, fundamentalmente, o Espírito do Senhor está sobre nós, e o Espírito do Senhor habita em nós. Certamente nós vamos andar por caminhos da justiça, por caminhos de amor, por caminhos de perdão, por caminhos de reconciliação, por caminhos de bondade, por caminhos de reconhecimento quando a gente erra, e por caminhos de discernimento do que é pecado na nossa vida. Nós temos que ter a sensibilidade
de perceber o que é pecado, de perceber o que não é vontade de Deus, de perceber o que desagrada a Deus, porque nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor do Senhor é a vontade da gente não estar mais, em nenhum momento, desagradando a vontade de Deus soberana na nossa vida. Então é preciso que a gente entenda isso com muita clareza e cada dia mais nós estejamos morrendo, renunciando, sendo sepultado, mas renascendo pelo Espírito para fazer a verdadeira vontade de Deus, os projetos de Deus, os propósitos de Deus na nossa vida. Porque se não for assim, nós muitas vezes estamos sendo religiosos, muitas vezes nós estamos nos acostumando com a palavra de Deus, mas ela já não tem mais a mesma aplicação, o mesmo sabor, o mesmo gozo, a mesma alegria, para fazer com que a gente viva nesse mundo cheio da graça, cheio do perdão e discernindo qual é a vontade de Deus na nossa vida. Chegamos também a entender que nós herdamos a natureza de Adão, e quando nós estamos nos enchendo do Espírito, a nossa carne fala, o nosso corpo tem vontades próprias, vendida à escravidão do pecado, o velho Adão se manifesta, e muitas vezes nós estamos nos acostumando com a velha natureza, que deveria estar morta, que deveria estar sepultada, e nós deveríamos cada dia mais estar buscando o Espírito Santo como discernimento de vida em nossa própria vida. Então, nós sabemos o poder do pecado, nós sabemos da existência do diabo, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, nós sabemos que o mundo tendenciosamente é desobediente, é escárnio, é mentira, é prostituição, é lascívia, é ódio, é vingança, e isso vai nos estimulando a se tornar um homem natural. Mas nós não somos um homem natural, nós temos o Espírito de Deus que nos ajuda a discernir a verdadeira vontade de Deus na nossa vida. Então, cuidado para que a gente não seja natural, que a gente não volte às mesmas mentalidades, que às vezes a gente não volte para o Egito, não volte para as mesmas práticas, não se acostume com as mesmas coisas, mas sabemos que nós somos separados para Deus, e a nossa consciência tem que ser lavada, tem que ser restaurada, tem que ser transformada segundo o Espírito de Jesus em nós. Chegamos a ver também que temos que ter cuidado com as janelas da alma, com os nossos olhos, para onde olhamos, para onde enxergamos, qual é a direção dos nossos olhos, que não seja para a direita, que não seja para a esquerda, que não seja para trás, mas seja para o alto, mas seja um olhar santo, um olhar digno de Jesus em nós, que possamos ter o olhar de Cristo aonde quer que nós cheguemos. É também importante perceber que a nossa mente tem que ser guardada pela palavra, também os nossos hábitos, os nossos cheiros, a percepção de sentir cheiros, de provar de alguma coisa. Quantas pessoas são presas ao paladar, ao sabor, quantas pessoas são presas ao olfato, quantas pessoas são presas ao que toca, ao que sente, às sensações do corpo, que muitas vezes nós terminamos escravo, porque todo homem é escravo de alguma coisa, a não ser quando Jesus o liberta. Então, nesse processo, temos que trabalhar o cuidado dessas dimensões espirituais, para que a nossa fé não seja diminuída, e nem tampouco o nosso coração se corrompa. Isso é fundamental. O que é que hoje eu queria refletir com vocês nesse direcionamento? Primeiro, muito cuidado com os falsos profetas, com os falsos pastores, com as falsas doutrinas, com os falsos amigos, com os hereges, com aquelas pessoas que vai incutir na sua mente que Jesus não vem mais, que Jesus está demorando, que não é mais importante colocar a vinda de Jesus como razão fundamental da nossa vida, a esperança. Paulo chegou a dizer:
Se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão era a nossa fé. Precisamos estar com a mente no Senhor, que volte, que o nosso coração seja sempre um cântico de dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. E a nossa mente não pode perder essa possibilidade de cada dia mais estar sendo transformada numa mente que espera o Senhor Jesus na sua vinda. Então, muito cuidado com falsos profetas, muito cuidado com heresias, muito cuidado com aquelas pessoas, muitas vezes dentro da igreja, que não é mais cristão, que abandonou a fé, que está vivendo uma vida completamente diferente daquela que uma vez na vida disse que tinha aceitado o Senhor. Cuidado com essas amizades, cuidado com esses ambientes, cuidado com esse tempo que muitas vezes nós perdemos com pessoas que não mais edificam a minha alma e o meu espírito. Discirna quem é as pessoas que vale a pena estar hoje. Aquele que está de pé, que não caia, e aquele que é santo, se santifique mais. Vamos ver, na verdade, Pedro preocupado com essas heresias, com essas pessoas que muitas vezes nasciam dentro da própria igreja, para atrapalhar, para roubar a fé, para se prostituir, para enganar, para seduzir. Vamos ver pessoas que muitas vezes têm o mal no seu coração e quer passar esse mal, essa prática, essa vida para as pessoas que convivem. Por gentileza, querido, 2 Pedro 2, de 1 a 3, o que é que o apóstolo Pedro nos diz? 2 Pedro 2, de 1 a 3, por favor. 2 Pedro 2, de 1 a 3. Alô. 2 Pedro diz assim. 2 de 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de se renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Em muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamados o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Cuidado, amados. Isso é algo que vai tomar uma dimensão muito grande. Precisamos discernir quem são as pessoas que precisamos estar comungando, conversando, dialogando. Sinta-se à vontade para discernir os seus amigos. Fique certo de uma coisa: há muita gente que vai se levantar, usado pelo diabo, para tirar a sua fé, para roubar a sua fé. Mas você tem que dizer: a minha experiência com Deus, a minha experiência com Jesus, ela é insubstituível e não pode ser roubada, porque eu sei em quem tenho crido. Então, cuidado com as pessoas que vão se aproximar de você, para que possa contaminar com heresias, com seitas, com dúvidas, e que pode abalar a sua fé e, consequentemente, contaminar o seu coração. Vamos ver também 1 João 4, por favor. 1 João 4, de 1 a 6, reflita nisso. 1 João 4, de 1 a 6, por favor. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo,
a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém. O espírito da verdade. O espírito da verdade e o espírito do erro. Eu digo uma coisa a vocês: o mundo hoje está direcionando a nossa vida para que a gente entre no espírito do erro. Tem gente assim na internet orientando as pessoas e sendo mentores das pessoas para que as pessoas vão para o espírito do erro. Tem muitos pastores pregando por dinheiro, tão rico, tão milionário, mas não tem mais o espírito de Deus, está pregando o espírito do erro, porque virou comércio. Falar de Jesus hoje é comércio, muitas vezes, para certas pessoas, tem lucro, mas não quer mais falar da verdade, do Espírito do Senhor. Eu tenho visto muitas pessoas pregarem, mas não tem mais o Espírito. Tem tudo, menos o Espírito de Jesus. E precisamos ter cuidado. E muita gente está seguindo, está sendo seguidor, está sendo imitador, está achando que esses homens são os homens de Deus e não são. É preciso a gente abrir os olhos para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é Espírito de Jesus, que nos leva à verdade, à justiça, ao amor, ao perdão, à reconciliação, a saber que somos pecadores, contrariamente que está tudo bem, que é assim mesmo, é natural, Deus entende. Eu convivo com pecado, mas Deus entende. Eu caio em pecado, mas Deus perdoa. Eu convivo em pecado, mas é assim mesmo, é a minha natureza, Deus entende. Isso não é espírito de Jesus. Isso não é espírito da verdade, isso não é espírito do caminho, isso é espírito do erro. Se acostumar com pecado, se acostumar com erro, se acostumar com injustiça, isso não é mais o espírito de Jesus. Então tem muita coisa que está sendo dita, está sendo ensinada, e se a gente olhar no espírito, percebe que isso não é mais o ensinamento de Deus, não é mais o ensinamento da palavra, não é mais o ensinamento de Cristo. E precisamos resgatar isso. Precisamos resgatar que nós somos separados do mundo, separados do pecado, que nós somos templo do Espírito, que nós somos morada do Senhor, e que o nosso temor aumente, que o nosso discernimento aumente, e que a gente discirna em nós mesmos o que de errado está conosco, para que o Senhor nos fale. Não é para julgar os outros, é para me autoavaliar em Cristo, para me discernir em Cristo, para que o Espírito mostre para mim quais são as coisas que eu preciso ainda mudar. Porque nós não estamos prontos, nós somos desafiados a chegar no tamanho do varão perfeito que é Jesus. Esse é o nosso desafio, esse é a nossa necessidade. Deus nos chama para ser santo, Deus nos chama para ser filho, Deus nos chama para ser obediente, Deus nos chama para cada dia mais Jesus morar em nós. Vamos ver o que é que diz lá em 1 Timóteo 6, de 3 a 5. 1 Timóteo 6, de 3 a 5. O que é que diz lá a palavra de Deus? Vamos refletir. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. Diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo
e com ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar. Amém. Nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E se o nosso amor, amém, e se o nosso amor está no mundo, nós já não temos o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus em nós mostra que o mundo jaz no maligno. Quando eu falo mundo, não é o cosmos, não é o ambiente que Deus nos criou para abençoar. Eu digo, é o sistema maligno que impera no mundo. É as doutrinas, é as ideologias, é os comportamentos, é as atitudes, é os relacionamentos, contrário todos eles à palavra e ao ensinamento de Deus e nas revelações de Jesus. É esse mundo que eu falo. Nós não somos do mundo. Eu não posso me comportar como o mundo. Eu não posso pensar como o mundo. Eu não posso agir como o mundo, porque eu sou influenciado pelo Espírito Santo de Deus na pessoa de Jesus. Vamos ver também no livro de Judas, Epístola de Judas, o versículo 4 a 8, por favor. Epístola de Judas, Judas, versículo de 4 a 8. diz assim a palavra do Senhor: pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulações, os quais deste mundo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano, que é o Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo liberdade de um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhanças, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Amém, glória a Deus. E aí o que acontece? Nesse texto, a gente percebe algumas coisas. Deus não poupou os anjos que deixaram o seu estado original. Lúcifer e os demônios, eles deixaram o estado original, o estado em Deus. Deus não poupou também aquelas pessoas que perderam a fé na saída do Egito para Canaã. O justo viverá, e se esse recuar, não terei prazer nele. Então, consequentemente, nós não podemos perder a fé, porque uma das coisas que mais Satanás quer é roubar nossa fé. A fé que existe em nós, dada pelo Espírito, porque isso não vem de vós, é um dom de Deus, não é para que ninguém se glorifique, ninguém ache que
poder próprio, mas consequentemente o que mais o diabo quer é fazer com que a gente se entristeça e a gente abandone a fé. E abandonando a fé, a gente vai corromper o nosso coração, porque a gente passa a se comportar e agir como qualquer uma outra pessoa. Mas também aqui fala nesse texto na questão da libertinagem. Libertinagem, não é liberdade, porque o livro de Gálatas fala que nós fomos livres por Jesus. Jesus nos trouxe liberdade. O livro de Gálatas fala sobre isso, mas aqui não é liberdade, aqui é libertinagem. Libertinagem é aquela brincadeira, é aquela perca do temor a Deus, é aquela adaptação com brincadeiras de pecado, achando que é normal. Se Deus perdoa, Deus entende. Se Deus entende, Deus perdoa. E fica nessa prática de libertinagem. Já querem crucificar Jesus novamente. Não tem o arrependimento, não tem a sensibilidade de que Jesus foi para a cruz para perdoar os meus pecados. E eu sou pecador, mas todas as vezes que eu peco, imediatamente eu confesso. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Aquele que confessa e deixa, não é só o que confessa, mas é o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Diferentemente de algumas pessoas que até confessam, mas não deixam, e nem confessam e nem deixam, continua na prática do pecado, achando que Deus compreende. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Vamos ver também nesse mesmo livro, no versículo 16 e 17, em Judas, versículo agora 16 e 17, de 16 a 17, o que é que diz lá? Diz assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bajuladores, pessoas que perderam o temor, pessoas que já não estão mais consagradas, já não discernem mais propósito de Deus, já não obedecem mais a Cristo, já tem as suas próprias paixões, já tem os seus próprios prazeres, já tem os seus próprios pensamentos, o seu coração já não sente mais temor a Deus, mas é um coração corrompido, sem a devida fé, sem a santidade. Onde é que vamos chegar convivendo com pessoas dessa natureza e ouvindo pessoas que pregam também dessa natureza? E aí, para a gente fechar esse conhecimento, vamos ver ainda em Judas. O que é que diz lá no versículo 3? Judas, no mesmo livro, Epístola de Judas, agora o versículo 3. O que é que diz lá no versículo 3? Diz assim o versículo 3: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma fé que foi dada aos santos. Uma fé que foi dada A fé parte do princípio que foi dada aos santos, e diligentemente foi dada aos santos. A fé não foi dada ao ímpio, a fé não foi dada ao pecador do ponto de vista de continuar do pecado. Não, a fé foi dada
aos santos. Somente os santos poderá entender o mistério da fé. Somente o santo em Deus pode entender o perigo do seu coração se corromper. Então, a fé tem sim relação direta com o nosso processo de santificação. A fé ela só cresce em nós quando a gente começa também a buscar em Deus a santificação, porque a santificação é renúncia, a santificação é mudar nossos pensamentos, a santificação é se afastar do mal, a santificação é buscar cada vez mais estar em comunhão com Deus, com o Espírito de Jesus. A santificação tem a ver de não deixar meu coração ser contaminado com ódio, com amargura, com pensamentos do passado. A santificação tem a ver com a possibilidade de nos tornarmos mais dóceis, mais pacientes, mais ter a capacidade de não guardar ressentimento, de não sermos usados para o mal, mas ser usado para o bem. Não importa que nos façam mal, mas importa que nós nunca possamos fazer o mal, que faça mal a mim, mas eu jamais faça mal a alguém. Isso é buscar o processo de santificação. E aí tem alguns conselhos simples, direto, prático, que pode nos ajudar a sermos santos em Cristo Jesus, que é Ele que nos santifica. Eu não tenho o poder de me santificar, mas é Cristo que me santifica, através do seu Espírito, através dos seus ensinamentos, através da sua graça, através do seu sangue, através de eu pedir perdão pelos meus pecados, porque temos um juiz, um advogado santo, que pode nos santificar nesse Espírito que Ele deu a todos nós pela fé. Amém. Então, alguns conselhos: evite conversações impróprias. Não queira conversar com alguém, ou não procure conversar de forma que a sua conversação, que o seu diálogo, que a sua palavra seja uma conversação imprópria. Cuidado com as palavras que você fala, cuidado com as palavras que você escuta. Use a sua boca, os seus olhos, o seu corpo, a sua mente para glorificar a Deus, para ter comunhão com Deus, mas não permita que você converse coisas de forma imprópria, que não é edificante. Leia a palavra diariamente. Não vá dormir sem ler a palavra. Se possível, não se acorde e vá trabalhar sem ler a palavra. Ouça esse conselho que eu vos dou. Leia a palavra. Faça como o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não se detém na roda dos escarnecedores, que não se detém no meio de pecadores, mas antes do teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, no seu Espírito, ele medita dia e noite. Glória a Deus. Será como árvore plantada junto ao ribeiro, onde corre águas. Então precisamos colocar isso como princípio de vida. Parece simples, não é? Porque somos tentados a gastar mais tempo com a televisão, somos muito mais tentados a gastar tempo com o celular, com redes sociais, com filme, com qualquer coisa, mas perdemos tempo em não meditar diariamente, sequencialmente, a palavra de Deus. Era muito difícil as pessoas terem acesso à palavra. Ela vivia distante do povo, só os sacerdotes, só as pessoas tinham acesso. Na própria igreja católica, o povo antigamente não tinha acesso à palavra, era lida de costa para o povo no idioma latim. Hoje nós temos a palavra na nossa casa, traduzida, e muitas vezes trocamos ela por coisas, por situações, por tempo, por pessoas, por festas, por comemorações, qualquer coisa.
nós trocamos muitas vezes em função de não ler a palavra de Deus, de não ter uma meditação diária. E aí ficamos fracos. E aí vem uma tentação, vem uma provação, e nós não temos com a palavra no coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Outro conselho: faça as orações diariamente, fale com Deus, ore a Deus, não deixe de dormir ou se acordar também sem falar com o dono da sua vida. Fala para ele o que aconteceu de manhã, fala para ele o que aconteceu à noite, fala com ele o que aconteceu à tarde, fala com ele as tuas ansiedades do amanhecer, as tuas ansiedades do futuro, a tua ansiedade de hoje. E a Bíblia nos diz que não podemos viver ansiosos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Precisamos acreditar que o Senhor cuida de nós. Ele cuida dos animais, Ele cuida do lírio do campo. Não olharia para nós, que somos muito mais especiais na própria criação? Temos que depender do Senhor, mas temos que fazer a nossa parte. Ler a palavra, orar mais, incessantemente, e escutar músicas espirituais. Faça da sua mente uma melodia de gratidão, de ações de graça. Fala, canta, porque o que a gente canta, ele alimenta o espírito. Eu quero dizer uma experiência muito interessante, que eu não sei quantos aqui já viveram. Eu particularmente não escuto músicas seculares, e principalmente as mais modernas. Não é nenhum preconceito, é porque para mim não edifica, e termina me viciando a uma linguagem, a um termo, que para mim nem poético é, e não me edifica em nada. Mas eu me lembro uma vez de viagem a um trabalho no interior. Eu estava numa região e estava tendo uma festa da cidade, e tinha uma música chamada Eguinha Pocotó. Não sei se vocês se lembram dessa música. E eu não gostava dela e nunca gostei, mas estava tocando todo dia nessa cidade, manhã, tarde e noite, porque era festa. E eu escutando essa música. E uma vez eu cheguei no banheiro antes de ir para o evento, e aí quando eu comecei a tomar banho, veio a música na minha mente e eu comecei a cantar. E aí eu parei. Eu digo: o que é isso? Veio na mente, de tanto eu escutar a melodia, escutando da rua, e ficava de frente à pousada, e o som era muito forte, a melodia invadiu a minha mente, e eu me vi começando a cantar. O que eu quero mostrar para vocês, que quando eu coloco a minha mente para ouvir as coisas de Deus, quando eu canto, quando eu escuto, isso alimenta o meu espírito. Então eu tenho que colocar na minha mente músicas de Deus, músicas que me aproximem de Deus, e não tenho que colocar músicas que me distanciem de Deus. Cuidado com essa questão, porque a nossa mente, ela é o maior adversário do meu corpo, é a minha mente. Satanás começa a atuar na minha mente, então a minha mente tem que ser guardada, tem que ser revestida, e as músicas hoje servem como instrumento do mal e instrumento do bem. Outra coisa importante: não guarde mágoa no seu coração. Em vez de ter ódio, perdoe, para que seu coração não fique pesado, para que seu coração não seja contaminado. Não guarde rancor, não guarde mágoa, não guarde vingança. Perdoe, 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 porque você está preservando a fé e evitando que seu coração se corrompa. Não busque a sua vaidade, não busque seus interesses, não busque arrogância. Pratique a humildade, pratique a renúncia, pratique a obediência à palavra, para que você seja protegido na fé e seu coração não se corrompa. Procure ter comunhão com os santos, procure ter comunhão com a igreja,
se envolva na igreja com pessoas que buscam a Deus, que têm temor a Deus, nas suas conversações, nas suas amizades, nas suas relações. Procure a comunhão com os santos. Se você fizer assim, certamente você vai estar com a fé movida pelo Espírito. O seu coração vai estar blindado do mal. E a sua vida vai estar sendo santificada pelo Espírito do Senhor. Eu queria agora, para a gente finalizar, que a gente lesse Filipenses. Pense muito bem nesse contexto, por favor. Leia para mim. Filipenses 4. Devagar, com bastante cautela. Filipenses 4, de 8 a 13. E aí finalizamos esses encontros, esperando em Deus que de alguma forma essa semente, essas reflexões tenha nos ajudado a acordar, a sair do sono, da preguiça espiritual, e que a gente possa a ter mais temor, a ter mais obediência, a buscar a santificação e não cair nas ciladas do diabo. Filipenses 4, de 8 a 13, meu irmão. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pode ler novamente depois que terminar? Continue. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto se está humilhado, como também ser honrado, e tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler novamente esse texto agora, mais comido, mais entendido, mais em comunhão, fazendo desse texto uma oração no nosso espírito. Vamos ler. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor e o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, se tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar,
que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa fazer que o seu Espírito habite em nós, que o Senhor possa, na sua graça e na sua misericórdia, nos santificar, nos dá mente, nos dá olhos, nos dá boca, nos dá corpo, nos dá discernimento do bem e do mal, e que a nossa alma, o nosso espírito, que a nossa vida seja guardada no Senhor até a volta dele, para que a gente possa dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Que o Senhor nos livre do mal e que o Senhor nos proteja e que Ele, no seu poder, nos fortaleça em Cristo, no seu Espírito, para que a nossa fé aumente e que jamais o nosso coração possa ser corrompido a ponto de deixarmos a fé de Jesus em nossa vida e na nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz, amados irmãos. É com muita alegria que nós encerramos 4 encontros da União dos Homens Congregacionais de Candeias. O nosso irmão Fernando Monteiro, que Deus o recompense pela maravilhosa palavra, a exposição da tua palavra em cada encontro. Que o Senhor encha ele cada vez mais e confirme o ministério que foi dado a ele pelo poder do alto do Senhor Jesus. Que o Senhor agradeça ao irmão Jaelso Gomes, que esteve aqui dirigindo, orando todos os encontros aqui. Que o Senhor recompense a vida dele, a família dele, o trabalho dele e o ministério que tem colocado na mão dele. Que o Senhor recompense o irmão Marcos Tenório, que na simplicidade e na disposição, sempre estando nos ajudando na mídia. Pai, obrigado. Obrigado, irmão, você que assistiu, que nos acompanhou, que com certeza você foi edificado pela palavra de Deus, que é poder para a salvação. Obrigado a todos os irmãos. Louvo a Deus por esse mês maravilhoso, o mês da família. Que o Senhor renove, restaure as famílias, nesse tema tão pertinente e tão desafiador, que nos confronta para a verdade, em nos manter firmes na fé em Cristo Jesus. Obrigado, irmãos. Eu vou orar a Deus, encerrando esse momento. Pai, louvado seja o teu nome, porque foram encontros maravilhosos, porque a tua palavra é o refrigério para a nossa alma. Obrigado que através da tua palavra nós somos consolados, nós somos exortados e ensinados, Senhor, a permanecer na fé e olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por cada irmão que estava aqui presente, cada irmão que ouviu a ministração da tua palavra, assistindo, Senhor, pelo esse meio de comunicação que vai aos confins do mundo. Obrigado, Senhor, nos leva em paz, em nome de Jesus. Amados irmãos, o mês de junho teremos o tema Homens de Oração. Não perca cada encontro. São temas devocionais para nos ajudar a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Que você tenha essa oportunidade. Este culto que está sendo gravado hoje vai ser exposto à transmissão na terça-feira, semana que vem. E na quinta-feira, o nosso primeiro encontro com o tema Homens de Oração. Obrigado, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.